Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos acompanha. Esse é o queridíssimo podcast do curso de licenciatura em dança, o PodPet, com o intuito de apresentar diferentes projetos de extensão para a comunidade. Hoje nós vamos apresentar um projeto de extensão da Faculdade de Educação e nós somos suas apresentadoras, Isadora. E eu sou Maria Eduarda e hoje estamos aqui com a queridíssima Jusnira Rangel. Se apresente para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste, né? É um prazer imenso estar participando desse podcast da dança, né? Acho que a extensão é uma das veias da universidade, mega importante também, né? Uma vez que, como tu disseste, né, Isadora, a comunidade está envolvida. Então, gratidão por lembrarem, né, e participarem e conhecerem o nosso projeto. Eu sou a professora Gilcenira de Alcino Rangel, sou professora na Faculdade de Educação, basicamente atuo no curso de Pedagogia, já atuei em outros cursos, no Letras, mas agora estou há alguns anos só no curso de Pedagogia. Então, é lá no curso de Pedagogia que eu atuo em pesquisa, ensino e extensão, que é o que nós vamos falar hoje, desse projeto de extensão. Como é o seu envolvimento com a universidade agora? Eu entrei para a universidade faz 20 anos, tá? E de lá para cá, sempre envolvida com os projetos de pesquisa, ensino e extensão. E a minha área, na verdade, né, eu fiz concurso para a área da didática, educação infantil e linguagem. Então eu atuo por ter uma formação em letras, né, sou formada em letras, licenciatura em língua portuguesa e literatura de língua portuguesa, e fiz mestrado também nessa área, em linguística na PUC, e também fiz o doutorado na PUC. E aí, quando eu fiz o concurso, eu acabei querendo muito entrar pela área da linguagem no curso de pedagogia. E lá atuo com as disciplinas de linguagem, né, linguística e educação, linguagem, ensino da língua materna nos anos iniciais, e acabei, né, entrando, né, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais dessa história, o que me faz estar agora, né, num lugar de extensão que envolve inclusão também. Então, é um pouco assim essa minha história, né, na universidade. Muito interessante. Sim, a gente gostaria de saber já dessa história que tu quer nos contar de como aconteceu esse projeto que a gente vai visitar, o Novos Caminhos. A gente quer saber como ele se originou, como é que aconteceu. Nossa, essa parte boa, assim. Então, acho que vamos, né, voltar um pouco no tempo, na minha vida pessoal, porque este projeto ele está intrinsecamente relacionado à minha vida pessoal. Por que eu digo que ele está intrinsecamente relacionado à minha vida pessoal? Porque lá, nos anos 2000, né, eu engravidei e 12 de setembro nasceu a nossa filha Luísa, hoje colega de vocês na dança, né? Sim. E a Luísa nasceu com síndrome de Down. Bom, a vida continua, né? Super acolhida na nossa família, muito integrada desde o começo, né? Eu sempre lembro que quando saímos do consultório que o médico nos havia dado o diagnóstico, ele dizia assim, não, a filha de vocês tem que ser carregada de frente para o mundo. Então, tipo assim, às vezes os pais agarram as crianças assim, né, com a cabeça para cá, né? E ele disse assim, não, vira, né? Ela tem que estar de frente para o mundo, ela tem que olhar para frente. E aquilo foi muito importante na nossa... como lidar com essa situação, né? Então, a Luísa sempre foi bastante estimulada e nesse meio tempo eu entro na universidade, né? E aí eu entro e começo a repensar o meu papel como professora também, né? Já que tenho uma filha com deficiência, e aí como é que fica isso na escola, né? Então, em 2006, nós tivemos uma mudança das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de pedagogia, em que passou a ser obrigatória uma disciplina de educação especial na época. E eu ministrei a primeira dessa disciplina, porque eu já estava, né, em 2006, a Luísa então com 6 anos, eu já estava há 2 anos na universidade, ministrei essa disciplina. Bom, nesse meio tempo, a Luísa sempre fazendo as terapias, ela participava de um outro projeto de extensão da universidade. Olha o quanto a extensão é importante para a comunidade, né? Ela participava de um projeto, que é o projeto Carinho, Dança Down, e Carinho, né? Também o Carinho tinha 2 vertentes.
a vertente que era aquática, então desenvolvimento das crianças na água, na piscina, e a vertente das crianças dançando. Então, como a Luísa era bebê, ela entrou para a piscina. Então, todo o desenvolvimento de estimulação precoce em termos de, né, perdi a palavra agora, muscular, tipo, né, fisioterápico, assim, ela teve o apoio desse projeto que foi coordenado, né, durante muitos anos pelo professor Alexandre Conde Marques, né, o nosso querido Sapinho, como a gente o conhecia, né, que nos deixou no dia 21 de setembro do ano passado. E o projeto continua hoje com a professora Tabata, né? Então, aquele projeto ali, né, ele é a semente de um outro projeto de extensão. Olha que bonito, né? Um projeto de extensão semeando o outro. Então, eu comecei a estudar sobre inclusão, e aí as mães das crianças maiores, que então já iam na dança, alguns ainda iam na piscina, sabendo que eu estava agora, que eu era uma professora, porque eu não conhecia quase ninguém, né? Que eu era uma professora da universidade, do curso de pedagogia, né? Eu socorro, não pode me socorrer, tipo, algo assim, né? Daí, então, procuraram o professor Sapinho e pedindo se não era possível ele falar comigo para que a gente pudesse ter atividades pedagógicas, né? Tipo, alfabetizar os filhos delas, porque já estavam grandes. E como a gente sabe, a inclusão naquela época não tinha o efeito que temos hoje, né? Que ainda é deficitário, diga-se de passagem, né? E aí, então, o Sapinho veio até a Faculdade de Educação, aqui, vizinha de vocês, e me fez uma proposta, que éramos montar um projeto juntos. E naquela época nós tínhamos a Bia, que era uma funcionária daqui do Centro de Artes. E, não sei se vocês sabem, mas funcionários também podem ter projetos de extensão. Sabia? Não sabia. Eu também não sabia naquela época, eu fiquei sabendo lá em 2006, quando a gente começou a rolar esse projeto, né? A Bia, então, trabalhava com aquele negócio que faz a estampa de prensa na camiseta, como é o nome daquilo? Não lembro como é que é. A gravura, uma estampa. Estampagem, não sei o nome. Esqueci o nome também, que a gente faz isso, faz o desenho, aquilo free, né? Então ela trabalhava aquilo, e aí então a ideia era juntar num projeto de extensão, né, conhecimentos pedagógicos, atividade física e arte, porque nós acreditamos que arte é fundamental. E aí então o professor, eu e a Bia, montamos um projeto que se chamava 3 Saberes em Busca de Qualidade de Vida de Pessoas com Síndrome de Down. Baita nome. Baita nome. E aí então nos dividimos. Eles tinham aula todas as manhãs, diferente do que é hoje, como vocês viram, né? Aqui onde era a biblioteca, isso é histórico, né, gente? Isso é uma coisa histórica. Lembrar disso fazia tempo que eu não lembrava disso, né? Obrigada pela essa oportunidade, assim. Onde hoje é a biblioteca, aqui na frente, né? Nesse calçadão ali do Bolo, não é, talvez vocês não tenham conhecido. Era um ginásio. Era um prédio muito antigo, que nem se mantém ali aquele lado que está sendo reformado do curso, que será o curso de vocês, né? Toda a quadra era assim. E nessa ponta aqui era um ginásio de esportes. Tinha quadra ali. E o professor Sapinho, então, resolveu que, bom, como é que a gente faz para eles terem aula aqui, que era um lugar mais central, que é a ISEF. Então, ele alugava, gente, ele alugava do bolso dele. Sabe o que é isso? Ele pagava o aluguel daquele prédio ali por umas horas, todos os dias, 1 hora, para atender extensão. Esse é um dilema, né, nosso, da extensão universitária, porque a extensão é tipo a prima pobre, né? A pesquisa nós conseguimos dinheiro, a extensão não tem financiamento, né? O que a gente consegue muitas vezes é bolsistas para atuar no projeto. Bolsista com remuneração, né? O que já é um ganho, né? Antigamente nem isso se tinha. Então, eles faziam 1 hora de atividades físicas ali, o Sapinho vinha com o carro dele carregado de coisas. Depois eles iam para mim, ficavam 2 horas comigo, começava às 8 da manhã, 2 horas comigo, 11 horas eles vinham para cá, atravessávamos a rua com eles e eles vinham para cá para vir fazer atividade de arte. Pena que eu não me lembrei de trazer a primeira camiseta do projeto, e aí não vi de camiseta do projeto, não queria ver aí. A primeira camiseta do projeto foram eles que fizeram a estampa nessa técnica aí que eu não lembro o nome, né?
eles inventaram, né? Então o símbolo do nosso projeto é um catavento, né? E eles explicaram que o catavento está sempre, né, rodando, passando o vento, sempre um vento novo, né? Que era isso que eles queriam para a vida deles, né? Porque nós já tínhamos vários adultos, sempre ventos novos. Então, o símbolo do projeto é um símbolo que tem muito a ver, né, com tudo que o projeto significava para eles. Eu vou falar muito rápido, né? Não é muito bonito, né? E qual seria o principal, assim, objetivo do projeto, ou até quais, né? Pode ser bem mais que um. Beleza, então vamos chegar lá. Daí, gente, não captei essa parte ainda. O que aconteceu com o tempo, né? Com o tempo começou a ficar muito difícil de manter os 3 envolvidos. O Sapinho começou a ter dificuldade de vir todas as manhãs, né? Trazer todo o material. E aí, tinha uma outra veia de um outro projeto lá, de um outro professor que trabalhava a questão física, então ele se retirou do projeto. A Bia se aposentou e aí ficou só eu. E aí então, né, o projeto Novos Caminhos tirou toda aquela outra parte, 3 saberes em busca da qualidade de vida de pessoas com síndrome de Down, passou a ser só então cadastrado, né, como projeto Novos Caminhos. Então ficamos só nós, e eles tiveram aulas então de segunda, quarta e sexta. Em função disso, nós não tínhamos, né, um corpo discente que desse conta de ter aula todos os dias. Por quê? Porque nós sempre organizamos as turmas para que tivéssemos 2 ou 3 professores aprendizes, né, bolsistas voluntários. Normalmente o projeto conseguia um bolsista pela Pró-Reitoria de Extensão, e aí os outros, já tivemos 16 no projeto, os outros 16 eram voluntários que trabalhavam de dupla. Então a gente sempre organizou assim. Por quê? Nossas turmas no começo, elas eram bem grandes, nós tínhamos 12 alunos, 20 alunos tivemos, né? Então 20 alunos numa sala de aula, né? Todos eles com deficiência, demanda do professor, né? E mais ainda de um professor aprendiz, muito mais jogo de cintura, né? Muito mais atenção. E aí nós precisávamos ter 2 ou 3 professoras aprendizes, que é como a gente chama, atua no projeto, para dar conta. Então, e aí fomos ficando assim, com alguns alunos desse projeto conseguiram avançar, né, fizeram as provas do Enseja, saíram do projeto e foram, né, se encorajaram então a buscar a educação de jovens e adultos, e estamos com uma agora se formando em administração, né, se formando na universidade também em administração. Então, acho que entrando nisso que tu estava já perguntando, né, objetivos do projeto, né, então, o principal objetivo do projeto não deixou de ser ainda qualidade de vida, né, é que tenham um lugar para se socializar, né, que tenham um lugar, vocês têm amigos, vocês têm colegas na sala de aula, vocês têm um grupo de amigos. O que acontece com a pessoa com deficiência? Quase, eu poderia dizer quase que não há, gente, né? E se eles não estiverem entre eles, criando esses vínculos, eles ficam muito solitários, né? E essa era uma das propostas do Sapinho, né? Não deixá-los em casa, não deixá-los sozinhos, construir um grupo, que eles tenham identidade, porque... E já fomos questionados, isso é exclusão, é um grupo só com Down, é um grupo... Não é essa questão que a gente entende, né? Tanto o Sapinho quanto eu. O que nós entendemos? Tu não te reúne com as tuas colegas por afinidade? Claro. Sim. Não quer dizer que tu não goste dela, por exemplo, né? Não, eu gosto dela, mas ela gosta de outras coisas, ela faz outras coisas que não são as coisas que eu faço. Ela gosta de ir pro baile funk batidão. Eu não gosto, eu gosto de ir pro CTG. Então, raramente vocês vão se encontrar para sair juntas. Não é verdade? Então, as pessoas, de um modo geral, se reúnem por afinidades. E o que acontece com as pessoas com deficiência, né? Primeiro que muitas delas foram excluídas de todo um processo social, né, da escola, não criam muito esses vínculos. E quando estão na escola, ainda assim, não criam muito esses vínculos. E não é, de fato, por exclusão, é porque, às vezes, os interesses das pessoas são diferentes. Não se batem. Não se batem. Então, ótimo, a Luísa é bem aceita no curso, mas tem muitas coisas que ela não faz, porque... de ter grupos assim, por quê? Porque a identidade não acontece. E isso não é uma coisa
o episódio de exclusão? É porque, bom, e onde que ela se identifica? No grupo, né? Na verdade, ela se identifica em qualquer lugar, porque ela é uma, né? Ela é muito expansiva, muito, claro, eu sou suspeita também, né? Ela é muito queridona, muito amada, mas ela se comunica bem com todo mundo, né? Ela vai bem com todo mundo, às vezes ela sai daqui, eu vejo todo mundo e fala e conversa e dá oi, vem aqui, né? Ela é bem comunicativa, mas que não é o caso de muitos também, né? Então ela procura, ela não espera que procure, ela vai lá, ela quer se meter nos assuntos que ela quer participar, né? Só que aí às vezes as pessoas não são assim, né? Então esse é um objetivo muito forte nosso, né? Ele caminha para ele, então eu diria assim, nós temos 2 objetivos principais, que é esse convívio social, esse reconhecimento e a alfabetização, né? Porque a gente não quer deixar isso também. Qual foi o objetivo, então, de como é que o projeto surgiu, que eu acabei não dizendo? Essas mães vieram, então, e nos procuraram. E queriam que os alunos, que os filhos tivessem uma oportunidade. Naquela época, eu não estava me animando ainda a abrir uma turma de alfabetização. Então, o que a gente fez? Aqueles que estavam alfabetizados. Então, nós começamos com 15 que estavam alfabetizados. 15. Passaram-se 2 anos, vieram as mães direto na faculdade. E o teu projeto é excludente. Porque quem mais precisa, que são os que não estão alfabetizados, não conseguem participar, tal. Então, aí começamos a pensar. Uma das mães era pedagoga, psicopedagoga. E aí, então, encaramos essa, né, a professora Helena, encaramos essa de montar, então, uma nova turma. E aí passamos a ter, em 2009, né, final de 2009, início de 2010, 2 turmas. Uma turma que nós denominamos avançada, que é os que já estão alfabetizados, e uma turma de alfabetização. Então, essa turma avançada é a que foi ganhando o mundo. Já temos só 2 agora. E a turma de alfabetização, que nós temos 8 matriculadas, mas tem uns 4 frequentando, 5, né? Às vezes 3, hoje nenhum, né? No dia de hoje não tivemos alunos. E a ideia é essa, né? Que a gente consiga evoluir com eles no processo de alfabetização. Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas com deficiência, se ficarem paradas, a cognição vai só piorar. Então, ainda que seja um processo mais lento, nós acreditamos que é um processo possível, né? E estamos trabalhando para que isso seja possível. E trabalhamos como? Nós trabalhamos com um método de alfabetização, e aí ficamos um tempo com esse método, vamos testando, né? Nós fazemos testagens com eles, e aí não está respondendo o método, e daí a gente pensa outro método, começamos a aplicar um outro método, e assim nós estamos indo. Eles estão tendo evoluções, não muitas vezes como esperávamos que tivessem dentro daquele modelo, e aí estamos sempre, né, revisando o que fazemos nesse projeto, né, que hoje atende, então, 10, em torno de 10 pessoas, né, e que tem isso se espraia muito, né, para a família, né, para as relações dentro da família, especialmente aquelas relações de valorização, de autoestima, né, de acreditarem que é possível para os seus filhos aprenderem. Se não aprender de um jeito, vão aprender de outro. Se não aprenderem aquilo que nós queremos que eles aprendam outras coisas que sejam as coisas que eles querem aprender. E é muito interessante porque eles têm coisas que eles querem aprender, né? A gente sempre os ouve, né, o que desejam aprender, e teve um momento que eles queriam aprender sobre o corpo humano. Mas porque eles estavam pensando outras coisas, né, que eles queriam fazer com o corpo humano. Então o interesse estava muito assim, porque eles são jovens, né, pessoal? Os nossos lá têm 19, 20, até 30 anos. Então eles têm necessidades como vocês, né, como nós. E eles querem fazer outras coisas, né? Então vamos falar abertamente, eles querem ter uma vida sexual. Sim. Né? Não que a gente vai falar sobre isso, mas eles são, olha para explicar assim, eles vão comendo pela beirada. Nós queremos ter aula sobre o corpo humano, né? Eles são demais. Exatamente, eles querem conhecer o corpo humano, né? Porque já estavam pensando, porque esse assunto vem, né? De namoro, de transa, eles querem conversar sobre isso, né? Então é interessante, né? Porque vejam que essas pequenas coisas, né, têm uma difusão na vida deles bem grande, né? Bem importante. Às vezes apavora a família vem, ai professora, a senhora vai, né? Chamei uma vez um psicólogo para falar sobre sexualidade para a família, gente.
Não, eles não estavam, porque essas coisas a gente não pode falar sem ter permissão, né? Primeiro para a família, para instruções e tal, né? E aí o psicólogo falando, né, que a gente precisa conversar com os filhos, mesmo com deficiência, sobre isso, né? Porque muitas vezes eles têm comportamentos inadequados porque eles não foram educados, não é porque, né, que cada coisa tem um lugar, né, para fazer e tal. Daí teve mães que não fizeram, que tivesse esse tipo de abordagem, que não iam ter, porque, minha filha não despertou ainda para isso, e se eu falar vai despertar. Então, a gente também tem que lidar com tudo isso. Bom, eu tenho que respeitar essa posição dessa família e ter cuidado, né? Então, essa questão do corpo humano era muito interessante, porque, né, acabou que as aulas foram muito curtas, né? Nós fomos ao Museu da PUC, vimos que lá tem muita coisa sobre isso e tal. Depois fizemos uma maquete e meio que morreu por ali, porque eu não tenho essa permissão para fazer isso, né? Não tenho a formação e não tenho a permissão dos pais para fazer isso, né? Então, um tema que eu converso com a minha filha, que é a minha filha, né? E que, no geral, na verdade, esse é um assunto que é um tabu, né? Para toda a sociedade é um tabu. E seria muito interessante que a gente tivesse esse espaço, né, para conversar sobre isso, porque é um assunto necessário para todo mundo. É um assunto que urge, realmente, né? E talvez tenhamos agora que retomar esse assunto, né? Porque cada dia estão mais envolvidos, nós temos vários namorados, né, nesse grupo, um outro grupo que continua lá com a professora Tabata, que é o grupo do Carinhos. E eles almejam, eles têm desejos, eles querem casar, né? E o que implica tudo no casamento, né? Inclusive essa parte, né? Então você precisa conversar. Casar não é só ir quando não é só beijar, estar vestida de noiva no altar, né? O quanto que há um conhecimento sobre isso, né? Então acho que essas coisas também faz parte do projeto trabalhar, né? Então nós promovemos encontros entre eles, nós fazemos muitas festas no nosso projeto, né? Nós temos festa junina, esse ano não tivemos, mas nós temos festa junina que a gente faz lá na nosso sítio, em Capão do Leão. Então, o nosso caseiro faz um fogueirão enorme, cada um leva um prato, tem música, eles ensaiam quadrilha, né? Então, sempre que é possível, a gente tem festa de fim de ano, e tem no meio das férias tem uma piscinada, vamos se reunir para ir na piscina. Então, a gente está sempre tentando, né, pelo projeto. E fora o projeto, eles se organizam, então agora eles têm um grupo. Então, eles têm um grupo, inclusive no WhatsApp. Às vezes a gente leva na pizzaria, deixa na pizzaria, eles ficam sozinhos na pizzaria, a gente vai buscar. Então, tentar tornar a vida deles o mais próximo do que seria do que seja a vida de vocês, né? Vocês saem pra pizzaria, não saem sozinhos? Sai. Vocês namoram? Não, eles também querem namorar. Então, pense assim, o quanto é importante para eles chegarem, vocês estarem conversando, por exemplo. Oi? Sabe, Isadora, que eu fui na pizzaria ontem com fulano. Aí a Luísa pode me dizer, eu também fui pra pizzaria com meu namorado, né? Então, isso é vida. Né? Como é que tá sendo isso? Meu filho hoje tá com problema tal, né? Onde é que tu levou? Tu levou numa fono, né? Acho que esse convívio também, né, dos pais que vêm, né? Outros que já dão mais autonomia, deixam na porta, que também a gente está trabalhando, é um dos objetivos do projeto, é trabalhar a autonomia. Então, às vezes as nossas tarefas de casa, o nosso tema, não é um tema pedagógico, em termos de alfabetização. Um tema é arrumar a sua cama. O tema de amanhã é recolher a roupa da casa. O tema de depois é dobrar a roupa. O outro tema é secar a louça. O outro é lavar a louça, né? Com essa perspectiva de mostrar que eles são capazes. Porque às vezes nós pais erramos. A gente fica, olha, coitadinha, deixa que ela faça, porque ela não pode, ela tem deficiência, né? Nós erramos muitas vezes, né? E como é que queremos depois que eles sejam autônomos, independentes, se nós ficamos, né, sempre naquela bolha, protegendo, né? Te vira. Outro dia, eu tenho muito esse hábito assim, porque eu quero comer tal coisa. Eu, sei lá, vou pegar uma água. Quer tomar água? Abre. Vai tomar, se tu abrir. Então, assim, sabe? Até o limite, quando eu ver que não dá mais, que realmente não tá. Porque às vezes tem aquelas garrafas que são nojo, né, beleza? Nem a gente consegue abrir. Tá, então vai lá e ajuda. Mas então, isso também, né, de mostrar para a família que a gente tem que investir até quando a gente vê que realmente não é possível, que não dá, que eles precisam de ajuda, né? E ensiná-los a pedir ajuda, porque às vezes é assim, vai abrir? Não, deixa fazer.
Então, isso mostra para eles que eles são capazes. E aí, bom, o que isso tem a ver com alfabetização? Muita coisa, porque se eu venho para um processo de alfabetização desacreditando de mim mesmo, eu não vou conseguir. Então, o aluno fica assim, ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu não consigo. Eu não consigo. Vamos desenhar o A, vamos fazer o A. Ah, mas eu não consigo. Então, você não vai conseguir mesmo. Então, porque nem chegou no momento de tentar, né? Não pode tentar. Ele parte do pressuposto que ele é... E isso é muito comum com a pessoa com deficiência. Eles próprios têm a autoestima, a própria, é redundante, né? A autoestima muito baixa. Então, eles não acreditam em si e desistem. Então, precisa que tenha alguém que acredite. Que, em primeiro espaço, são os pais. E aqui, quem são? As bolsistas, professoras aprendizes que trabalham. Não, tu consegue, vamos lá, tu consegue, eu sei que tu consegue. E a gente tem conseguido tanta coisa nesse vai, tu consegue, olha só, tu conseguiu. Aí vem, olha o elogio, olha que lindo que ficou, olha como tá bem. E sim, a gente vai, outro dia vai ficar melhor, né? Também não pode mascarar. Então, tu conseguiu fazer o A, amanhã eu tenho certeza que tu vai fazer esse A melhor. Né? E assim vai, nós estamos tendo evoluções significativas. Então, um outro aspecto importante, tipo, tem alunos que chegavam aqui e a identidade, o carimbo de não alfabetizado. Para eles isso é importante, para todos nós. Né? A alfabetização, ela abre mundo, né? Quem trabalha com educação de jovens e adultos, as velhinhas às vezes dizendo assim que agora eu me sinto gente. Por quê? Porque aprendeu a ler e escrever. Então, ler e escrever, né, está muito envolvido nesse fato da pessoa se sentir cidadã. Né? E eles estavam meio achando estranho aquilo, né? Então, o que a gente começou a fazer? Um trabalho com o nome deles, né, muito forte, começando lá no quadro, depois com uma folha de ofício, né? A gente pegava a folha assim, nesse sentido, para ficar maior, com letras maiores. E depois a gente passava para meia folha, depois a gente foi dobrando a folha, tipo assim, até ficar um pedacinho assim, para menos, em que o nome deles fosse escrito. E aí, o que a gente fez? Estimulou as famílias para que fossem refazer a identidade. Para eles assinarem a identidade, não ter mais lá no alfabetizado. Então, é uma coisa simples. Não estão plenamente alfabetizados? Não estão. Mas esse é o caso de muitos no Brasil, né? Uma população do nosso tamanho que tem 2, 3 milhões de analfabetos funcionais, né? Então, pelo menos isso a gente dá para eles, né? De que a identidade deles não está esse carimbo de incapaz, né? De que não conseguiu. Isso já fez uma diferença. Às vezes parece uma coisa tão pequenininha para nós que temos isso, né? E para eles é tão importante. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva, né? Então agora nós estamos... Eu falo, não deixa eu... Capaz, pode ficar bem à vontade. A gente está gostando muito de saber, tu falou que fica muito feliz de ter a oportunidade de nos contar essas coisas, e a gente fica muito feliz também de poder ouvir. Então fica bem à vontade, pode nos contar tudo o que tu quiser. Que bom. Então, agora nós estamos investindo num novo método de alfabetização, né? Porque fizemos uma palhinha, vimos que tivemos algum resultado. É um método de alfabetização que é muito criticado, né? Que é um método fônico, muito criticado ultimamente, porque lá, quando ele foi criado, alguns anos atrás, ele era muito sem sentido, né? Na faculdade a gente aprende que as coisas, né, tem que ter sentido, tem que partir da realidade. Paulo Freire é um desses, né, que vai nos dizer que o contexto que o aluno vive tem que ser aproveitado. Foi assim que ele conseguiu alfabetizar os trabalhadores, partindo da realidade. Só que quando nós temos um aluno que não se alfabetiza, um aluno que não aprende, eu tenho que achar um modo que ele aprenda. Então, esse é o papel de todos nós, em qualquer área. Bom, se eu ensino e o meu aluno não aprende, eu tenho que arrumar uma forma de ensinar que o meu aluno aprenda. Então, nós tentamos já vários métodos de alfabetização. O projeto já está, né, desde 2007 funcionando. Então, quantos anos nós estamos? 16 anos, né? O de alfabetização vai fazer 15 agora. Então, temos experimentado, né, vários. E, embora nós tenhamos só 3 dias de aula, se nós formos somar isso, né, comparando a uma escola tem 4 horas diárias, 200 dias letivos, então 800 horas. Para nós conseguirmos acumular 800 horas, nós precisamos de 4 anos, porque nós ficamos 2 horas e meia
3 dias na semana. Então, nós vamos ter um resultado mais lento, com certeza, né, do que numa escola. Mas então nós vamos tentando. Então esse método, né, muito criticado, porque, por exemplo, Eva viu a uva, o bebê baba, a baba é boa. O que isso diz, né? Ai, que nojo, a baba é boa, né? Era assim antigamente. Hoje ele já está, né, um pouco mais adaptado. E nós trabalhamos junto com esse método, que é o método fônico, junto com o método das boquinhas. Né? O que é o método das boquinhas? Para cada som da língua, que corresponde a uma letra, nós temos uma, né? Vê se as pessoas quando aprendem a ler os lábios. Como é que a pessoa aprende a ler os lábios? Porque cada som, com relação a uma letra, tem, né? A boca do A, a boca do E, a boca do I, a boca do O, a boca do U, né? Tem uma boca. A pessoa que vai aprender a ler os lábios, ela olha todo esse conjunto para conseguir ler e entender o que tu estás falando. Então, baseado nisso, foi criado um método das boquinhas, que é cada letra, então, tem uma boca. E a gente faz com eles isso agora. Então, nós estamos trabalhando com várias associações, porque a pessoa com deficiência, né, esses modelos de aprendizagem, né, visual, sinestésico, auditivo, como que... Então, a gente está tentando usar todos, porque quando eu tenho a pronúncia do A, eu tenho o auditivo. Mas quando eu trago a boca, que faz o A, eu tenho o visual. Isso ajuda esse aluno nas suas diversas entradas a fazer a memorização daquilo. Então, a gente está tendo sucesso nessas primeiras empreitadas assim. As meninas, o grupo que está trabalhando conosco é um grupo fantástico, um grupo que pega, um grupo proativo, e vamos lá e adaptamos materiais, que é um grande problema na educação de jovens e adultos, porque nós temos tudo no desenhozinho de criança. Eles não são crianças, eles são adultos. Agora pensem, festa junina eu vou dar 2 bonequinhos para eles pintarem? Não, né? Porque... não. Às vezes até podem gostar, gente. Eles até podem gostar. Mas eu não posso, como uma professora, oferecer isso para eles. Entendeu? Então, a gente está fazendo toda uma adaptação, né, das figuras, que são desenho de patinho, bota um pato de verdade. Né? Então, a gente está sempre tendo esse cuidado, né, o cuidado das meninas, né, para preparar a aula. Então, a instrução sempre é essa, ó. Eles não são crianças. Tanto para falar, então não pode dizer, ai meu amor, tu errou, a prof ou a tia vai apagar. Não. Pensa, tu tá lidando com uma colega tua. Ah, cara, tá errado aqui, né? Ou não ficou bem, quem sabe tu apaga, tem que fazer de novo, né? Evitar excessos, porque eles sentem isso também. E aí isso contribui para que eles se julguem não capazes, né? E nas tarefas também, então. Professora, achei ótimo uma atividade aqui da internet. Eu acho também que é ótimo, só que com essa gravura tu não vai lá. Tem 2 patinhos na lagoa, não. Então tu pega um lago negro, de gramado, com aquilo, sei lá, pega uma foto de um lago com os patos de verdade, com os cisnes de verdade, né? Para que esse sentimento não surja. Né? Um pouco mais ou menos assim, esse tipo de cuidado, né? No dia a dia nós temos o planejamento, né? Ele fica no caderno. Cada dia é um trio que dá aula, então as meninas têm que ter muita conexão para que o fio todo continue sendo o mesmo, não chegue cada uma lá fazendo qualquer coisa que não esteja de acordo. Então nos reunimos nas quartas-feiras à tarde para pensar sobre isso, para preparar, né? Para dar o norte. Elas preparam as atividades, vêm para a aula e deixam tudo registrado no caderno. Né? E nesse caderno nós temos um espaço que é sobre observações, como é que esse aluno estava aquele dia, qual foi o desenvolvimento dele, como é que elas fizeram, quem é que estava na aula, uma série de coisas. A seguinte, que vai dar aula na quarta, na segunda de tarde, passa lá na sala nossa, pega o caderno, leva, prepara a sua tarefa, deixa no caderno, dá aula, faz as observações, deixa o caderno na sala. Quem vai dar aula na sexta passa, pega o caderno na quarta, leva para casa, prepara a aula, deixa o caderno na sexta quando acaba, quem vai da segunda pega a sexta, né? Para que a gente possa manter sempre a unidade, né? Que é o que vai ajudar muito no processo de alfabetização, que a gente possa ter uma unidade, não é cada dia uma coisa sem nexo, né? Então, aquele objetivo tem que ser alcançado. Então, agora queremos que eles leiam, reconheçam e produzam os encontros vocálicos. Ai, ei, oi, ui. Então, nós estamos todas trabalhando nesse sentido. Tá? Com boquinha, agora já tirando a boquinha, porque a boquinha não vai ficar sempre, entendeu? A boquinha
é para que o processo de memorização facilite, né? Que aquela informação migre para a memória de longo prazo. Uma vez migrado, eu posso tirar um pouquinho, não vai trabalhar a vida inteira com sempre que aparecer um A, ter um pouquinho do A. Tá? Então, isso é importante também que a gente pense, né? E eles estão conseguindo, e eles ficam tão felizes quando eles conseguem. Eles sabem que conseguem, então a gente não engana eles, né? Então, tu sabe também quando tu tirou um 10, tu tirou um 10, ou quando o professor foi bonzinho e te deu 10, né? A gente sabe. E eles também, a gente às vezes menospreza o modo como eles veem as coisas, tá? Em função da deficiência. É muito interessante tudo. Sim, é muito interessante dar para identificar diversos pontos positivos, né, que esse projeto proporciona na vida dessas pessoas. E agora também tu falou das alunas, das bolsistas, né, elas também têm que passar por um preparo, acredito, né, para conseguir ter esse cuidado, todo esse cuidado que tu fala, né, que são atividades que têm que ser preparadas com cuidado como qualquer outra atividade, né, na verdade. Mas eu gosto de pensar, né, que quando a gente está na faculdade, quando a gente passa por um projeto de extensão, a gente vai ter uma formação específica daquele projeto, a gente vai ter uma experiência naquele projeto. E as alunas que participam como bolsistas, com certeza também vão ter uma experiência que é desse projeto, né? E a gente gostaria de saber um pouco mais sobre isso, sobre essa experiência que elas têm, sobre como elas saem, a formação delas que elas têm nesse projeto, que parece ser muito, muito forte, assim, muito importante, essa questão da inclusão social. Essa é uma outra questão, né? Então, em termos do efeito nas acadêmicas, né? Nós temos tido relatos muito interessantes. Porque muitas vezes, nós temos poucas disciplinas como vocês, na graduação, em que envolvam esse tema de inclusão. Isso é verdade. Então, as meninas se sentem muito mais capacitadas atuando no projeto, né? Eu lembro que teve um grupo que eu tinha 10 que trabalhavam comigo no mesmo semestre, na mesma turma. E muitas vezes o professor ia dar informação nova, né? Ministrar o conteúdo, e elas já sabiam, sempre tinha um exemplo, né? E ele dizia assim, vai, bora daqui, você sabe, esse projeto da Gil pra lá, esse projeto da Gil pra cá, porque a gente viu no projeto da Gil, porque a gente sabe, né? De onde você sabe? Porque a gente viu no projeto da Gil. Então, assim, quantas coisas de conhecimentos que são adiantados em relação à grade curricular, né? E que quando vocês chegam lá na grade curricular, você já tem uma base, porque já viram, já vivenciaram isso na prática da sala de aula, né? Para muitos, né, nós tivemos no passado, que uma das turmas fez 15 anos, nós fizemos uma live de egressos do projeto. Então, vários egressos se apaixonaram por essa área e hoje desenvolvem trabalho na área da educação especial, né? Fizeram mestrado em educação especial, foram fazer psicopedagogia, neuropsicopedagogia, porque se encantaram com esse universo da pessoa com deficiência e hoje atuam, né, como profissionais dessa área. Então, acho que esse também, né, é uma grande contribuição da universidade, do projeto, na formação acadêmica. Para além disso, né, nós fizemos um trabalho com as meninas, o SIC, que era qual é a contribuição do projeto, de atuar no projeto Novos Caminhos na tua formação acadêmica, né? Então, entre esses fatores que eu falei, elas agregaram outros fatores que vão para além do pedagógico, que é a sua formação como pessoa, né? O quanto elas se identificaram, que se tornaram pessoas diferentes ao lidar com a diferença. Isso eu achei fantástico vindo, né, delas, né? O quanto aprenderam, por exemplo, a ter mais paciência, a respeitar mais o espaço do outro, né? Eu acho que isso é o que a gente espera de uma sociedade que se diz inclusiva, né? Que a gente respeite os espaços, respeite os tempos. O que não quer dizer, em termos de pedagógicos, respeitar o tempo, eu vou ficar parado sem fazer nada, e meu aluno vai alcançar, ele vai cair a ficha. Se eu não fizer nada, não vai cair a ficha, né? Acho que a gente tem que pensar um pouco nessa questão de que a parte pedagógica é minha enquanto professora e eu tenho que fazer com que isso aconteça. Eu não posso ficar esperando. Deixa quieto, ele vai no seu desenvolvimento, né? Então, acho que isso são muitas aprendizagens que as meninas têm. O convívio entre elas, né? Também trabalhar em grupo e aprender a trabalhar numa situação que não é muito favorável, que é a extensão, né? E que é, por exemplo, ter que ler tudo que a outra fez, tem que acomodar com o que já fez, preparar, né? Não são atividades muito confortáveis,
mas que são atividades que a gente vai acontecer na vida real, né? Então já vai experimentando tudo isso. Eu acho que isso é muito bom. Para além assim, do convívio, né? Eu sou uma professora que gosto muito sou muito corporal, então eu gosto muito de abraçar, de ter, né? Tinha um professor que dizia que eu era abelha rainha, porque eu estava sempre com as minhas abelhinhas na volta, sempre as abelhas agiam, né? Eu acho que é isso também, né? Elas aprendem e eu aprendo muito mais com elas. E o projeto vive por causa delas. Então, assim, né? Fica aqui o sentimento de gratidão por todas que atuam no projeto, porque elas é que levam o projeto nas costas, no coração, né? Num tamanho grande no seu coração. Elas encampam o projeto, é muito bonito de ver, porque quem entra se apaixona pelo projeto. E isso é muito bom, né, para um professor, né? E para eles receberem professoras que são apaixonadas pelo que fazem e por estar ali, não tem preço, né? Acho que essa é uma fatia bem importante do projeto também, né? Sim. E nos conte mais, né? Como que o projeto auxilia nessa formação dessas redes de apoios entre os alunos e os familiares? Eu acho que assim, essas redes de apoio, né, começam também pelo compartilhar das experiências. Então, nós estamos há uns anos para cá, em 2017, fundamos a Associação de Pais de Pessoas com Síndrome de Down, a PADPEL, né, que hoje a Kátia e a Luana, né, a Luana é presidente e a Kátia é diretora. Muitas dos nossos alunos foram para a associação, né? Alguns de lá vieram. Então, assim, a associação tem está sendo construída a sede, né? Estamos num projeto lindo de construção da sede. E esse é um dos benefícios também, né? De que há parcerias, né? Então, nós começamos, pelo nosso projeto, nós começamos a organizar a caminhada da Síndrome de Down em Pelotas em 2006, né? 2008 acho que foi a primeira. E depois a associação, quando foi criada, começou a fazer parceria conosco, e hoje nós organizamos a Semana da Síndrome de Down, em parceria, mais eles agora do que nós, né? Que a gente vai passando a bola assim, né? Então, tudo em parceria. E com isso vem muitas outras coisas, né? De atendimento pedagógico na associação, né? De vários projetos que a associação faz e que foram possíveis, né, dos nossos alunos se inserirem também. Então, a associação montou um grupo de teatro que funciona no sábado à tarde. Então, todos os nossos alunos vão no grupo de teatro, e aí já ampliaram, porque tinham outros que eles não conheciam, e aí, então, é uma rede que vai se formando, né, e essa rede em si, ela vai se apoiando. Então, todos agora apoiando a construção da sede, e eu acho que esse é um grande benefício do projeto. E as meninas também, porque nós temos diferentes semestres. Quando a gente vê, uma está com dificuldade numa disciplina, a outra vai assim, mas eu já vi isso, vem que eu vou te ajudar. Então acabam elas, entre elas, se ajudando em outras coisas que não são o projeto, que é em disciplinas, e acabam, às vezes, se ajudando ali dentro do próprio, né, de pensar material, né. Nós temos sempre as meninas que estão catando, né? Ontem ficaram me mandando, olha, nós vimos esse jogo aqui, é lindo, tá? Então compra que eu passo o Pix, né? Porque para trabalhar com eles a gente pensou isso, a gente pensou que elas estão sempre tendo ideias, gente. Pena que a gente não tem dinheiro para financiar todas essas ideias, né? E eu acho que isso é bem bacana dessa rede, assim, que vai se apoiando entre elas e eles entre eles, né? E até elas entre eles, porque, né, fica tudo misturado, né? Um misturadão, fica bem legal. Bom, a gente vai se encaminhando para o final, então a gente gostou muito de ouvir sobre tudo que tu nos falou. A gente percebe ainda mais, né, a importância da extensão, a importância de ter projetos que se envolvam mais com a inclusão social, né? Porque, como tu disse, é difícil de se ver assim, e como é importante, né, adulta. É muito importante, né? Deixa eu só perguntar. Esse projeto, né, ele é só uma perna, né? Então, eu comecei dizendo que todo professor, né, e eu como professora, acabei me inserindo no que se chama o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, esse projeto que nós estamos falando aqui é o de extensão, mas ele é um guarda-chuva que dele sai o ensino. Então, por exemplo, nas reuniões de quarta-feira, é projeto de ensino que está funcionando. Projeto de ensino, estudos em síndrome de Down. Então, lá nós estudamos
né, aspectos importantes. Nós preparamos, estudamos o método de alfabetização, preparamos, né, a ideia principal do que vai ser a nossa aula, os objetivos são traçados lá, depois cada uma vai para casa e prepara a sua aula. Quando as meninas vêm para a aula na segunda, na quarta e sexta, elas estão já agora num projeto de extensão, porque está atendendo a comunidade. E junto com isso tudo funciona um projeto de pesquisa em síndrome de Down. Então, esse momento às vezes da sala de aula, todo professor é um pesquisador. Nós também fazemos pesquisa, né? Então, como é que está o andamento da alfabetização? Nós fazemos teste, fazemos muitas atividades, intervenção, fazemos outro teste. Isso vira SIC, isso vira elementos da pesquisa, né? Então, às vezes quem se envolve a trabalhar vai entrar no de extensão, mas vai acabar entrando no de ensino. E aí se empolga e entra no de pesquisa. E aí acaba, muitas vezes, as 200 horas extras conseguindo fazer todas sob minha orientação, porque vai atuar na extensão, vai atuar, né? Dali vai apresentar trabalho, daí vai para um congresso, né? Então agora nós estamos indo para Uberaba apresentar um trabalho. Em novembro nós vamos para São Carlos, no Congresso Brasileiro de Educação Especial, apresentar um trabalho. Então vejam, quando a gente vê, já deu umas 200 horas só envolvido ali, né? Sim, inclusive a gente gostaria de saber como se faz para entrar nesse projeto. Como é que as alunas podem, elas precisam conversar contigo? Precisam sempre, né? Normalmente a gente pede uma carta de intenção, que gostaria de participar, mas para querer participar tem que conhecer primeiro. Então a gente sempre sugere que apareça as reuniões do projeto, que acontecem na quarta-feira, a partir das 17h30, na sala 350 da Faculdade de Educação. Daí conhece mais ou menos como é que funciona, depois vai conhecer a turma e aí apresenta uma carta de intenção do que tu achas, por exemplo, né? A pergunta é essa, em que tu achas que tu pode contribuir para o projeto e qual a contribuição que tu acreditas que o projeto pode dar para a tua formação. Então, são essas duas perguntas que a gente trabalha. Nós recebemos diferentes áreas, né? Nós temos, nesse momento, nós temos pessoas do Letras e da Pedagogia, né? Nós tivemos a visita, acho que é da Engenharia e do Design, essa semana que passou, e assim nós tivemos Matemática, né? Então a gente vai vendo que podemos contribuir, que podemos receber. Sim, temos nossa colega também, a Rachel, né? A Rachel. Sim, que é da dança. Então, a gente queria muito agradecer pela sua presença e de ter topado toda essa questão do podcast, né? Estou estreando nisso também, adorei. Sim, a gente também, adorei estar aqui. Coisa boa poder reviver momentos assim, históricos, às vezes a gente vai, o dia a dia vai nos deixando e a gente não se dá conta, né? Do quanto a gente fez, ou que história que a gente construiu, sim, né? A gente ter compartilhado toda a história, né? Ter permitido, né? Permitido a gente chegar lá, né? A gente foi observar e tudo mais. Abrir essa casa pra gente observar um pouco foi muito interessante pra gente também, com certeza. Também contribui muito na nossa formação, como professoras também, né? Sim. Então, pra gente também foi muito bom fazer esse trabalho contigo, a gente agradece fortemente. Assim, e temos a dança, gente. Temos uma colaboradora da dança, que é a Júlia Costa. Sim. A Júlia é nossa professora de dança na quarta-feira, que eu acho que foi o dia que vocês filmaram, né? Temos também o Gabriel Nogueira, que fez teatro, que também é nosso colaborador, né? Tem diferentes áreas, porque acreditamos que a arte é importante também. Sim, e na verdade, né, pensar a educação como uma forma integral, né? Integral no sentido de envolver o corpo como um todo. Exatamente. Então, quando a gente foi observar realmente a Júlia, ela fez uma atividade no final, eu fiquei com isso na cabeça, assim, pensando como é importante, né? Pensar a educação no todo, né? Exatamente, a gente pensa assim, né, o corpo, que o corpo tem a ver com a alfabetização, muita coisa. Muita coisa, né? Desde fazer até um ar com o próprio corpo no movimento, sei lá, né? Eu vejo a Luísa naquelas aulas quando era online, trapézio de não sei o que foi um movimento para lá e para cá. E eu ficava olhando assim, isso até dá quase uma letra do alfabeto, né? Quem sabe, né? Trabalhar isso com os nossos, né? Toda essa expressão corporal, então é isso, né? Bom, a gente deseja que o projeto tenha uma vida longa ainda, ao mesmo tempo que não tenha. Olha que louco isso, pra gente encerrar. Então assim, ó, eu acho que é um projeto muito lindo, mas eu queria que ele acabasse um dia. Sabe por quê? Por que será que eu queria que ele acabasse? Porque a inclusão tinha que ser tão plena, gente, que não precisasse a gente tê-los todos juntos num lugar. Eles deveriam estar em todos os lugares, com todos, fazendo tudo. Porque eu acredito que a inclusão é isso. É todos com todos fazendo tudo. Então,
seria o meu desejo um dia, né? Então, especialmente de alfabetização. Bom, a escola tem que fazer isso. Né? Nós não podemos receber alunos com 30 anos, 29, 12 não, né? Para entrar no projeto tem que ter mais de 18. 18, 17 anos e que muitos até se formaram no ensino fundamental não são alfabetizados. Então, o que é, né? Pois é. É aquela coisa, né? O que está faltando nas nossas escolas. O que está acontecendo? Então, eu ficaria feliz que ele acabasse por isso. Por esse motivo. Olha, não temos mais sujeitos para participarem do projeto, porque já estão todos se alfabetizando na escola, então não vai ser preciso. Então a gente muda a característica do projeto, vai ser um projeto mais de convivência social, de organizar a questão artística, despertar esse veio. Então tira a alfabetização, ficamos só com outras áreas, entenderam? Porque isso já esteriam. Mas não sei se eu viverei para isso, né? Mas a gente trabalha para isso. Esperamos que sim, sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada.